Hoje a gente conversa de forma exclusiva com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele que está em Belo Horizonte para lançar o livro Jair Bolsonaro, o fenômeno ignorado, e conversa agora com a reportagem de O Tempo, também da Rádio Super. Deputado, prazer falar com o senhor mais uma vez, obrigada por receber a gente aqui. Eu é que agradeço o espaço, sempre a satisfação falar com vocês que dão essa oportunidade para a gente falar algumas das verdades que acontecem lá em Brasília. Deputado, o senhor está em Belo Horizonte para lançar esse livro. Qual história, apesar do nome ser bem sugestivo e convidativo, qual é a história do livro e o que de fato o senhor pretende passar com esse lançamento hoje em Belo Horizonte e no Brasil de uma forma geral? O que a gente viu nos últimos 4 anos, na verdade até mais do que isso, foi um massacre de determinadas mídias e imprensas que fazem parte daquela velha imprensa contra o presidente Jair Bolsonaro, independentemente do que ele falasse. Poderia citar aqui vários exemplos. Então o objetivo principal desse livro é trazer a verdade à tona. É quem é o Jair Bolsonaro, é a história de vida dele, e não só enquanto presidente da República, mas antes, enquanto deputado, vereador, militar, o pai, dos 5 filhos que ele tem hoje. Então o livro procura fazer esse registro histórico, principalmente para não deixar que mal intencionados manchem a história do presidente Jair Bolsonaro, que é tão bonita, tão humilde, tão simples e tão milagrosa. Esse livro e esse conhecimento dessa história que o senhor cita tem o objetivo também de fazer com que as pessoas de fato entendam quem é Bolsonaro para um futuro político já pensado por vocês? Também. É para aquelas pessoas que enxergam no Jair Bolsonaro a liderança que ele é, a liderança natural, para que tenham ele como referência, como exemplo, para que saibam quais foram aqueles passo a passo para ele chegar à presidência da República. Então, de certa maneira, sim, é para refletir também o Jair Bolsonaro no movimento conservador que, a cada vez mais, depois, principalmente da eleição de 2018, vem se solidificando. Hoje a gente está vendo um Jair Bolsonaro diferente daquele Jair Bolsonaro presidente. O ex-presidente hoje é um homem talvez um pouco mais discreto, não sei se assim a gente pode considerar, mas acho que sim, talvez seria uma boa nomenclatura para ele neste momento. É uma postura adotada por ele daqui para frente que vai permanecer? Já tem algum cronograma de viagens pelo Brasil, por exemplo, com esse lançamento, tentando aí voltar à história da direita e reconquistar os eleitores brasileiros? Eu acho que não, é um tempo muito curto, apenas 3 meses que ele saiu da presidência da República, mas eu acho que ele sempre está passando por um processo de amadurecimento. E mais do que isso também, enquanto o nosso inimigo estiver errando, não o interrompa, deixe ele ficar errando. Quanto mais pessoas caírem na real de que não vai ter picanha nem cervejinha, inclusive o Lula está aumentando o imposto da cerveja, quanto mais pessoas caírem na real, naturalmente vai aumentar o capital político do presidente Bolsonaro, que inclusive, através de pesquisas como, por exemplo, do Paraná Pesquisa, mostra que o capital político dele está intacto. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro ele continua muito forte. Ele é aconselhado por vários integrantes do Partido Liberal a entrar de cabeça nas campanhas municipais e tem recebido convites para o mundo inteiro. Eu acredito que agora, em meados de maio, ele vá a Portugal, a convite do André Ventura, do partido Chega, deputado português, inclusive muito crítico ao Lula, alguns vídeos viralizando na rede social, e ele faça uma parada ali em Lisboa. Essa é uma estratégia hoje da direita e da família Bolsonaro em si, em relação, estamos completando aí 100 dias de governo, do novo governo, do novo presidente do Brasil, no chamado governo Lula 3. Embora os brasileiros conheçam, de fato, o que é o PT e quem é o Lula, o governo tenta, de alguma forma, talvez, mudar um pouco a história. Você acha que tem essa possibilidade? E como que você avalia até aqui esses 100 dias de governo, o que já foi feito pelo governo federal e como que o Brasil tem enxergado esse novo momento do país? O Lula está fazendo tudo ao contrário do que foi feito no governo Jair Bolsonaro. Então ele acabou com a Secretaria de Alfabetização, ele acabou com a secretaria que cuidava dos surdos mudos, uma iniciativa da primeira-dama Michele Bolsonaro, acabou com a diretoria de escolas cívico-militares dentro do MEC, o reajuste do salário mínimo de R$18 foi pífio, o desemprego aumentou, o imposto sobre os combustíveis aumentou, então realmente é um governo que não tem como dar certo. Por quê? Porque o Lula ele não foi eleito da mesma maneira que o Jair Bolsonaro. Ele não tem independência para governar. Ele depende de um conluio de vários partidos e grupos de interesse que forçam ele a ter, por exemplo, 37 ministérios. E essa conta chega para a população pagar.
Agora, a população paga, mas o pessoal do PT não. Se você for ver os salários, né, do Mercadante, da Dilma que está lá nos BRICS, na China, o valor da bolsa da Janja, a cama e o sofá de mais de 60 mil reais que eles compraram para o Palácio da Alvorada. Então eles conseguem viver uma vida muito luxuosa, mas isso não se sustenta ao médio e longo prazo. Então uma crise financeira ela é muito provável, até porque esse arcabouço fiscal que o governo o ministro Haddad está falando que vai fazer acontecer, todas as perspectivas, todos os indicativos econômicos que ele utilize, que ele espera que venham a ocorrer, são contrários ao que especialistas da economia estão dizendo que vai acontecer com o Brasil. Então o Brasil não tem como dar certo. Isso é lamentável, parte o meu coração, mas muitas pessoas vão entender que não cabe ao presidente do Brasil prometer cerveja e picanha, que isso é uma promessa de campanha inalcançável. Vão aprender, infelizmente, da pior maneira possível. Vamos falar de Belo Horizonte, do cenário, né, para a próxima eleição que se configura por aí. Nós temos alguns nomes que destacaram como fenômeno no Brasil. Nicolas Ferreira, que saiu de Belo Horizonte, hoje deputado federal. Bruno Engler, deputado estadual mais votado da história. E há uma expectativa para a eleição de 2024, eleição municipal. Já há alguma definição do partido? Bruno Engler é o nome do partido em Belo Horizonte para a prefeitura? Eu não falo e não posso, né, atropelar o PL de Minas Gerais. Agora, que coisa boa, né? 2 bons candidatos, os 2 mais votados. Eu sou do tempo em que a gente comemorava a reeleição para vereador do Carlos Bolsonaro, né? Eu, quando fui eleito em 2014, era uma eleição onde provavelmente eu perderia para deputado federal em São Paulo, porque a nossa família toda tinha uma tradição política, mas no Rio de Janeiro. E hoje em dia a gente tem vários dos mais votados. Essa agradável disputa, vamos assim dizer, nesse cenário aqui em BH, ela se reflete também em outros locais, né? Mato Grosso do Sul tem o deputado Polon, mais votado no Mato Grosso do Sul, junto com Rodolfo Nogueira. No Mato Grosso, o Abílio. Em São Paulo, eu, Ricardo Salles, Carla Zambelli. Então acho que o PL está muito bem servido de grandes potências eleitorais e certamente a gente vai fazer várias capitais, os prefeitos do nosso partido. Qual vai ser? Eu não sei. Né? O Nicolas é o mais votado, o Bruno Engler também. O Bruno Engler tem experiência, já foi candidato a prefeito. Essa é uma eleição em que o atual prefeito não vai conseguir se reeleger, porque já está no 2º mandato. Então eu não sei qual dos 2 vai ser não, mas eu sei que vai ser um dos 2 que vai ser eleito ano que vem. Qual que é o balanço que o senhor faz hoje do que é a direita no Brasil e o que precisa para ser feito? Uma reorganização, um pensamento um pouco diferente em algumas pautas, para que consiga voltar ao governo federal, por exemplo, para que conquiste cada vez mais espaço. Tem conversa em relação a isso entre vocês? Com certeza, com certeza. A gente perdeu há pouco tempo a vergonha de se dizer direita. Se você for estudar a história, você vai ver que a primeira organização de esquerda aqui no Brasil, formal, foi em 1922, com o Partido Comunista Brasileiro. A gente está falando de mais de 100 anos de debates, estratégias e vida política e cultural da esquerda. A direita está começando agora, então é normal que a gente tenha esses entraves, mas eu estou vendo uma evolução sim. Por exemplo, além do aumento no número da bancada de senadores e deputados federais, a gente também tem uma melhor qualidade dos deputados. O PSL, que era o partido de Bolsonaro em 2019, logo no primeiro ano já teve uma cisão. Teve aquele caso lamentável de Joyce Rossmann, alguns outros já pulando do barco tão rapidamente. E agora não, agora eu vejo um grupo muito mais unido, um grupo que conversa, a gente faz reuniões de pauta para aquilo que a gente vai falar no plenário. Isso não tinha no passado, porque depois que teve ali essa divisão no PSL, foi cada um por si, não tinha maneira de fazer uma organização. E mais do que isso, as pessoas estão ficando cada vez mais cientes de que o Brasil que nós queremos não depende só dos políticos, mas principalmente de nós nos organizarmos na área cultural. É esse bate-papo que eu estou tendo com vocês aqui do Tempo, né? É uma imprensa que mostre o nosso lado, é uma entrada junto ao Poder Judiciário, são os pais se preocupando com o que os filhos estão aprendendo na escola, não dando espaço para professores, doutrinadores fazerem uma lavagem cerebral nos seus filhos, a ponto deles não se identificarem como homem ou mulher. Então isso tudo não é um papel apenas do político, é também do político, mas a gente tem que olhar para outros ramos da sociedade. Finalizando, a esquerda não chegou ao poder conquistando a presidência da República, iniciando o trabalho pela presidência da República. Primeiro eles se enfrentaram em universidades, depois escolas, em várias entidades locais
sindicatos, parte do judiciário, para depois, no final, pegar a cereja do bolo. A gente não pode ter a pretensão de achar que o Brasil vai ser da maneira que nós, que somos a maioria, que nós desejamos, pegando apenas a cereja do bolo. Está na hora de construir esse bolo inteiro e se organizar. E essa construção começa agora? Começou quando, de fato, o resultado da eleição veio? Na verdade, começou até um pouquinho antes da eleição. Nós já temos todos os ingredientes para ter um movimento perene, não um movimento que mire apenas na próxima eleição. O que a gente precisa é só uma pitada de organização. Eu, inclusive, não sei se eu posso falar, mas domingo eu estou fazendo o lançamento de um treinamento, o formaçãoconservadora.com.br, que visa dar essa organização, né, nas pessoas que conseguirem enxergar essa validade, para que entrem ali e a gente comece a ter um espaço para a gente debater ideias, para que a gente não chegue apenas antes da votação em plenário a discutir. Será que eu sou a favor disso? Será que eu sou contra isso? Será que essa pauta aqui eu posso negociar? Será que essa pauta eu não posso negociar? Enfim, para dar essa organização, porque a gente não vê a esquerda atacando uns aos outros na internet, mas certamente eles também têm os seus conflitos internos. Eu acredito que essa organização vai ser saudável e se nós pegarmos o jeito, aí ninguém segura a direita. Nós estamos vendo alguns casos de algumas falas envolvendo ministros do atual presidente em algumas polêmicas envolvidas. Teve a questão do ataque em 8 de janeiro em Brasília, o Ibanez Rocha, né, foi tirado do cargo, depois voltou, Flávio Dino, ministro da Justiça, da Segurança Pública e outros ministros envolvidos em algumas polêmicas. Esse era um ponto muito criticado pela esquerda em relação ao governo Bolsonaro. Quando havia, por exemplo, a saída de algum ministro e a chegada de uma nova pessoa para aquela pasta, o senhor vê a história se repetindo ou vê que o governo de fato hoje entende o que é governar e os problemas que o governo está disposto a enfrentar? Não, na verdade eles nunca quiseram que os ministros ou o próprio presidente Jair Bolsonaro seguissem uma liturgia do cargo. Eles queriam apenas calar a verdade, porque se nós pudermos debater, a gente vai ganhar todos esses debates, porque a verdade está do nosso lado. A esquerda, ela sempre acusa os outros daquilo que eles são. Você vê só, eu falei em cobrar uma postura dos ministros da liturgia do cargo. O ministro Flávio Dino foi para a internet agora para debochar dos deputados e dizer que, olha, tá vendo? Eu saí da Comissão de Segurança Pública debaixo de gritos de fujão e tem mais é que controlasse essas armas mesmo. Imagina esses deputados todos armados. Enfim, isso não é uma postura de ministro. A esquerda sabe disso. Então, na verdade, o que existe é uma hipocrisia. Eles nunca atuaram visando aperfeiçoar o governo ou indignados, como por exemplo a gente teve agora no caso do Márcio Gerri com a deputada Júlia Zanato, onde ele chega falando no cangote dela. Eles nunca tiveram indignados com machismo ou querendo proteger as mulheres. Eles sempre quiseram assassinar a reputação dos seus opositores. Basta você imaginar o que aconteceria se eu chegasse numa deputada, imagine uma deputada, né, qualquer aí da esquerda, e eu chegasse para falar colocando meu nariz dentro do cabelo dela, no cangote dela. Né? No mínimo ia ficar gritando, né? O que é isso? O que é isso? Mas iam vir para caçar o meu mandato, para me processar na justiça. A Associação da Proteção das Mulheres XYZ, né, o coletivo feminista tal, iria tentar me arrancar milhões, que eu não tenho condição de pagar. Então a esquerda é isso, é cultura do cancelamento, é ativismo judicial, sempre buscando a perpetuação no poder e não fazer justiça. Eu finalizo citando, por exemplo, um ídolo maior da esquerda que é o Che Guevara. O Che Guevara, ele nunca se preocupou com os homossexuais. Pelo contrário, ele assassinava homossexuais e tinha prazer nisso. A esquerda se preocupa com o homossexual? Claro que não, senão não teria o Che Guevara como um ídolo maior. Ela quer o homossexual só de massa de manobra, para votar neles, para eles chegarem ao poder. Depois, vira tudo papel higiênico. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, logo depois do resultado da eleição, ele deu uma entrevista falando: Bolsonaro é o presidente, é o candidato à presidência da direita em 2026. Isso se mantém, Eduardo? Com certeza. O Bolsonaro ele é uma liderança natural, de nível nacional, e eu acredito que não exista ninguém que chegue como ele chega nos aeroportos ou ande pelas ruas. Até hoje aqui mesmo, eu estou em BH, mas todas as pessoas que me pedem uma agenda, antes pedem uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Então acho que ele tem todos os
ingredientes, tem todo o apoio, toda a força, inclusive do partido, como você mesma falou, do presidente Valdemar da Costa Neto, para que se poste em 2026 também como candidato à presidência. Para a gente finalizar, o papel da família Bolsonaro, os filhos de Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Qual é o papel? Ela vem também como destaque na política, ela tem feito, a gente tem visto ela ganhando cada vez mais destaque, como que fica? Ela já se pronunciou falando que não pretende se lançar à política, né? Já eu, Flávio, Carlos, que já estamos, eu acho que a continuidade é o provável. E, enfim, mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com essa questão da família em si. A gente sabe que a gente, além de vitrine para os outros tacarem pedras, a gente também serve de exemplo, né? Se nós não tivermos sucesso enquanto família, a gente vai ser muito criticado com relação a isso. Então, pode ter certeza que é algo que a gente já naturalmente se preocupa. Eu adoro estar em família, estou agora para ter o meu segundo filho, o primeiro neto do presidente Jair Bolsonaro. Minha esposa Heloísa acabou de anunciar a gravidez dela também aí nas redes sociais. Então eu acho que é bastante disso daí também, para dizer que a gente não é um discurso da boca para fora. A gente vive aquilo que a gente fala, inclusive do ponto de vista da família. E sobre o livro Jair Bolsonaro, Fenômeno Ignorado, onde encontrar, como comprar e quais os próximos planos aí para o lançamento? Há um tempo atrás na Amazon estava como o primeiro mais vendido em comentários políticos e opiniões. Só que com desconto você encontra na livraria do Eduardo Bolsonaro. Então é www.livrariaeduardobolsonaro.com.br, vai ter um desconto para você lá e chega rapidinho através da internet. Eu fico satisfeito e feliz que cada vez mais pessoas tenham buscado se informar com relação à verdade da história do Jair Bolsonaro, contada por alguém que é testemunha ocular de toda essa história, para muito além apenas do Bolsonaro como político. Entrevista exclusiva com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está em Belo Horizonte, conversou com a nossa equipe de reportagem. E você, ouvinte, telespectador, confere essa entrevista em nosso canal no YouTube, youtube.com/otempo, também em otempo.com.br, na Rádio Super 91.7 FM e também trechos dessa entrevista nas nossas redes sociais.